Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos, bem-vindas também, a mais uma edição da série de webinars do Grupo de Pesquisa Estado, Instituições e Análise Econômica no Direito. A gente está na 9ª edição de 2021 dos webinars, buscando trazer temáticas contemporâneas para que a gente possa ter uma interação bem democrática, horizontal sobre essas temáticas, com o intuito de criar um ambiente interativo e tudo isso. Então, desde já, eu vou solicitar para o pessoal abrir a câmera para honrar essa interação, para a gente ter um ambiente de maior proximidade, né, para poder criar um ambiente mesmo de troca e etc. Então, nós vamos solicitar que todos que puderem, por favor, abram as câmeras. E nós vamos ter, então, hoje, eu vou abrir aqui o arquivo para poder fazer as apresentações institucionais, mas eu queria também apresentar as plataformas do grupo de pesquisa. Só tinha esquecido de abrir esse arquivo, me perdoa um segundo só. Mudar aqui o perfil para abrir. Cerimonial, né, Lari? Tá, já consegui achar, localizei aqui. Estou abrindo aqui o doc, tudo ótimo. Então, aqui, para apresentar as plataformas, só vou abrir as abas aqui para a gente conversar disso, e na sequência já vamos para a apresentação da temática de hoje, nosso caro palestrante, nossa cara debatedora também, e daí, isso, prontinho. Eu vou partilhar a tela, então, estava só abrindo as abas, para começar com essa parte mais institucional. Permitir. Rafa, você me avisa, por favor, se está chegando a tela? Estou compartilhando a partir de agora, para poder... Tá, Boa noite, Jair. Ainda não apareceu nada, ainda não. Agora tá funcionando. Está começando a compartilhar. Foi. Maravilha. Boa noite, Jailton. Então, vamos lá. Pessoal, esse aqui é o Linktree. Lari, se você puder fazer a gentileza de colocar o link para o pessoal, onde tem um pouco das atividades que o grupo de pesquisa, né, Estado, Instituições e Análise Econômica do Direito, da Universidade Federal Fluminense, tem dinamizado, que a gente tem organizado. Então, eu vou passar bem rapidamente por elas, e depois a gente já dá início à atividade em si do webinar. Essa aqui é a nossa página do Facebook, onde a gente coloca as atividades que a gente tem desenvolvido. Uma das frentes que a gente atua é do Seminário Internacional, que esse ano teve a sua 2ª edição, então a gente colocou aqui os vídeos, o vídeo de promoção, as palestras. Aqui nós estamos promovendo também o webinar de hoje. Então, aqui, quem tiver interesse, só curtir a página, assim vocês vão recebendo as atualizações. Deixa eu só voltar para aqui, porque eu tenho que também dar os ok para o povo aqui. Peraí. Prontinho. A gente, da mesma forma, tem uma página no Instagram, onde a gente coloca nosso conteúdo, as atividades que a gente tem promovido. Então, aqui vocês podem encontrar também as empreitadas, onde o grupo tem desenvolvido atividades, né? Então, também, quem tiver interesse, está muito bem-vindo para seguir a página e para acompanhar as nossas últimas atividades, né? Essa aqui é o nosso perfil no YouTube, né? A página do grupo de pesquisa no YouTube, onde a gente tem buscado organizar as nossas coisas em playlist. Então, a gente fez um playlist dos webinars, então quem quiser e tiver interesse em ver as edições anteriores, tá tudo aqui. Então, vocês podem encontrar esse material aqui. Da mesma forma, podem encontrar as palestras e conferências do primeiro seminário internacional, que foi em setembro do ano passado, do segundo seminário, que foi em setembro desse ano, e a gente fez uma coisa diferente para o segundo seminário, que foi fatiar as palestras. Então, por tema específico, por exemplo, quem quer ver a palestra sobre a América Latina, ela pode assistir direto essa, quem quer ouvir sobre neoliberalismo, quem quer ver só a conferência inaugural, então a gente fatiou as palestras de modo a facilitar a visualização por tema. Então, da mesma forma, quem tiver interesse e quiser acompanhar as nossas atualizações, a gente convida para
se inscrever, né, na página, e daí vocês vão receber as atualizações do que a gente tem organizado, do que a gente tem produzido. Nós também alimentamos o blog de economia política, contemporânea, que existe desde 2012, onde a gente também promove notícias da ordem do dia, né, tem notícia do Fiore falando sobre China e Brasil, eventos também organizados, seja pela gente, seja por outros. Esse aqui é um seminário organizado pelo pessoal da Fiocruz, né, o que esperar dos mais ricos no mundo em saúde global e planetária. Esse evento, que são 6 webinars sobre China and the World. Então, quem quiser interagir sobre esses temas, aqui no finzinho da página tem um campo, é só colocar o e-mail, subscribe, e daí vai receber. Não é um bombardeio de e-mails, a gente tem colocado em torno de 6 a 7 postagens mensais, como vocês podem ver aqui. Então, quem tiver interesse, muito bem-vindo também para interagir com a gente nessa plataforma. Essa é a página institucional da Federal Fluminense do nosso grupo de pesquisa. Aqui vocês podem encontrar os integrantes e o que pesquisa, nossos parceiros institucionais, o material dos seminários, Open Access, esse livro também, que é a coletânea dos artigos que se destacaram na edição passada, os livros, né, dos grupos de trabalho, que estão tudo open access. Então, essa nossa página institucional também, fiquem muito bem-vindos para acompanhar as atividades por aqui. Esse, como eu acabei de mencionar, é o livro, né, que da coletânea, Estado e Instituições, que a gente acabou de lançar pela Autografia. Então, quem tiver interesse também nesse conteúdo, está muito bem-vindo para interagir com isso. E essa aqui, por fim, é a página do seminário, onde a gente coloca as atualizações. A gente tem o vídeo, né, de promoção do evento, a gente acabou de lançar os anais, que foram quase 100 trabalhos apresentados, então estão todos aqui. Os anais deram umas 400 páginas, então está tudo separadinho aqui por GT, é um material com temáticas contemporâneas. Então, quem quiser interagir com esse material, pode encontrar tudo isso aqui disponível na página do evento. Lari, coloca para a gente, por favor, o site do evento, para quem tiver interesse, poder ter acesso a esse material. E, dessa forma, eu termino, então, a apresentação institucional, dando as boas-vindas para o Lucas Rezende, professor empossado da Federal de Minas Gerais, do Departamento de Ciência Política. Então, em boa hora, né, como diz em espanhol, em hora buena, que vem partilhar esses conhecimentos com a gente sobre essa temática Awkward Powers, entendendo o Brasil e sua típica inserção internacional. Então, gostaria de agradecer muito por atender o nosso convite, da mesma forma que agradeço imensamente a Carolina Mulan por atender a esse nosso convite, que vai ser a debatedora desse evento. Ela é professora da Federal de Minas Gerais, pesquisadora do CEDEPLAR, e muito nos honra com essa presença aqui. O seminário, ele também preza muito por gender balance, então a gente sempre procura fazer esse equilíbrio. Se o apresentador, ele é feminino, né, de colocar um debatedor e, assim, buscar fazer uma coisa mais plural e atendendo a todos esses quesitos, né, mais horizontais, né, para a gente ir horizontalizando as plataformas onde nós nos envolvemos. Então, boas-vindas a todos que também estão aqui com a gente. Sem mais delongas, eu passaria, então, a palavra para o professor Lucas Rezende, que vai conversar com a gente sobre o Awkward Powers, que é fruto de um material que acabou de ser lançado também. Então, para nós é um prestígio entrar em contato com conteúdo recente, que nos interessa, né, de entender qual que é métodos para entender a inserção do Brasil no cenário internacional. Então, Lucas, a palavra está contigo, seja bem-vindo, passo a palavra. Perfeito, muito obrigado, então, Gabriel, muito obrigado pelo convite de participar aqui com vocês. Eu vou aqui fazer uma breve exposição sobre o tema, mas eu queria que a gente pudesse, de fato, conversar, debater, e é isso que eu acho mais interessante, né? Por isso que eu gostei muito do convite também para a querida Carol Mulan, para poder participar aqui como debatedora, para que a gente possa fomentar esse tema, que é um tema bastante novo, né? Quando eu fui convidado para poder participar dessa coletânea chamada Awkward Powers,
que tem um conceito novo aí nas relações internacionais, né? O awkward, ele tem muitas possíveis traduções, até o Gabriel, quando a gente começou a falar sobre fazer o evento, né? Eu ficava, me dá uma tradução, né? Eu falava, calma, né? Soft power ficou um tempão como soft power, até chegar no poder brando, né? Enfim, vamos entendendo, vamos conversando um pouquinho mais para que a gente possa juntos explorar esse conceito que é bastante novo, né? Pode passar o slide, então, por favor? Isso. Esse conceito surgiu a partir de dois autores, Gabriele Abondanza e o Thomas Wilkins, que estão baseados hoje na Austrália, e ele busca escapar, né? O título do livro é isso, né? Awkward Powers, Escaping Traditional Great and Middle Power Theory, que é escapando daquelas teorias né? Porque eles perceberam, eles foram os autores que desenvolveram esse conceito, né? Eles perceberam que havia muitos estados que geralmente eram categorizados ali naquele grande meião, vamos colocar assim, dos rankings de potências no cenário das relações internacionais, e tinha muitos estados que ficavam de fora, eles se encaixavam marromeno, né, como diz aqui em Minas, né, e que ficavam sem uma base por trás, né. Então, eles apresentaram esse conceito, me apresentaram o conceito e tal, e eu achei que ele ajudaria demais a explicar o caso brasileiro. Tivemos algumas conversas e aí escrevemos juntos o capítulo, o Tom Wilkins e eu escrevemos juntos o capítulo que analisa o caso brasileiro, né? Então, nós vamos falar um pouquinho tanto sobre o conceito de awkward powers, quanto também da análise do caso brasileiro. Pode passar, por favor. Então, por que uma nova categoria, antes de qualquer coisa, né? Primeiro, o poder é central para as relações internacionais. É central em praticamente todos os seus aspectos, né? Primeiro porque a disciplina nasce a partir de uma discussão sobre o poder das grandes potências, a disputa entre as grandes potências pelo poder global, né? E diferentes matrizes teóricas leem o poder de maneira bastante diversa, né? Então, se o realismo ele vai num aspecto mais cru, digamos assim, do poder, aquele poder latente, né? O poder efetivo, na verdade, né? Como descrito pelo Mersheimer, né? Os liberais já vão trazer outros aspectos, a sua relação com as instituições, o próprio conceito de soft power, que eu falei aqui mais cedo, né, do poder brando, né, desenvolvido dentro da abordagem liberal. O construtivismo também vai trazer muitos aspectos diferentes do poder, das identidades e das suas relações, né? Pois bem, tendo, então, elementos que vão desde aspectos qualitativos a aspectos mais ligados a quantitativo, como é que a gente faz para poder medir poder, né? Os realistas vão partir de uma visão mais material do poder, ou seja, aquilo que de fato pode ser usado para usar a força contra os oponentes do Estado. O Estado, então, continua sendo central e mede-se, então, o que o Waltz chamou de capabilities, e que aqui eu traduzo como recursos, né? Os recursos militares disponíveis para determinado Estado. E aí a gente chega num momento em que, tudo bem, temos diversas teorias, temos muitos conceitos, mas, apesar disso, temos conceitos que não são tão aplicáveis assim, talvez para a maior parte dos Estados no sistema internacional hoje, né? A gente acaba utilizando conceitos que são muito trabalhados nas teorias de relações internacionais, mas pensados majoritariamente para as grandes potências. E o resto fica sendo resto,
né? E aí, ainda falando sobre o porquê de se trazer uma nova categoria, né, a gente tem que se perguntar, afinal de contas, para que serve o poder, né? Nós tivemos recentemente a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, na guerra que foi a guerra mais longa empreendida pelos Estados Unidos, maior do que a Guerra do Vietnã, maior do que a própria Guerra Civil dos Estados Unidos, né? E a maior potência do mundo sai do Afeganistão e vê o seu antigo inimigo assumindo novamente o poder através do uso da força, né? Então, se a maior máquina de guerra do mundo não conseguiu, digamos, ganhou a guerra, mas não ganhou a paz no Afeganistão, afinal de contas, para que serve poder? E aí é que a gente entrar dentro dessas categorias de hierarquização de potências no sistema internacional se torna bastante interessante, porque a gente vai percebendo os elementos do poder. Em última essência, e aí eu retomo o Kenneth Waltz, um dos teóricos fundamentais para essas abordagens realistas, em especial nas relações internacionais, o poder existe para que você possa influenciar mais o outro do que ser influenciado por ele, em sua última essência, né? Passa o próximo slide, por favor. Pois bem, nessas categorias tradicionais de hierarquização das potências, e aqui as figuras que eu estou utilizando são todas figuras que estão nesse livro, Awkward Powers, né? A gente tem tradicionalmente, né, as superpotências, né, que estão ali no topo da pirâmide, que em geral são poucas. Desde o final da guerra, desde o final da Segunda Guerra Mundial, ficaram uma ou duas superpotências aí. Superpotências aparecem então as grandes potências. O número é um pouco maior do que das superpotências e elas estão ali, digamos, no segundo aspecto, né? Pela contagem que eles colocam ali das grandes potências, a gente tem entre 5 e 10 grandes potências. Depois, o terceiro passo, né, a terceira categoria, seria então das potências médias, que aí já alarga bastante a quantidade, né? Então, a gente tem ali, eles nomearam em torno de 20 potências médias, isso tudo trazido pela literatura que trabalha com superpotências, grandes potências e potências médias, né? A literatura contemporânea que trabalha sobre isso. E, por fim, a gente tem as pequenas potências, ou aqueles países que não são potências, né? E que junta a maior parte dos cerca de 200 países que hoje existem no mundo. Um outro conceito, uma outra categoria também muito útil, o conceito de potências regionais, né? Esse conceito acaba explodindo bastante depois do fim da Guerra Fria, e em especial no século XXI, ele acaba sendo muito desenvolvido por autores de diferentes origens, e foi uma contribuição interessante. Por quê? Porque, diferentemente dessas categorias de hierarquização, onde quem é superpotência não pode ser uma grande potência, e quem é potência média não pode ser uma grande potência, né? As potências regionais, elas abarcam duas categorias, que seriam as grandes potências ou as potências médias, que se destacam enquanto potências regionais nas suas respectivas regiões. Tem um aspecto limitado no contexto internacional, mas tem uma relevância muito importante no aspecto regional, né? E aí a gente tem tanto o realismo quanto abordagens construtivistas, por exemplo, a Escola de Copenhague, né, vai trabalhar com os complexos regionais de segurança, né? As regiões se tornam unidades de análise
em especial no século XXI. E aí, entender as potências regionais era bastante importante. Essa é a categorização tradicional. Pode passar, Natan, por favor. Depois, quando a gente dá uma olhada para esses... Alguém me pediu alguma coisinha aqui no chat, mas se o pessoal puder olhar... Eu acho que tem... Eu acho, Natan, estão pedindo para poder colocar o ocultar ali na parte de baixo. Isso, onde está, Natan, interromper compartilhamento, talvez clicar aí, Natan. Mas vamos lá. Enquanto o pessoal do background aqui está dando uma olhadinha. Pois bem, enquanto a gente vai resolvendo essa questão da telinha aqui, eu continuo a explicar. Categorizações tradicionais ali sobre grandes potências. O primeiro aspecto é que elas acabam não se sustentando, né, em um olhar mais atento quando a gente observa esses conceitos de poder. É claro que quando a gente fala daquelas categorias mais óbvias, e mais óbvias são aquelas mais no alto, né, daquela pirâmidezinha que eu tinha colocado no slide anterior, isso fica mais fácil de ser entendido, né, em alguns momentos, né? Hoje, por exemplo, quem está nesse papel de superpower, né, de superpotências? Temos uma ou duas superpotências hoje no mundo, né? Mas até mesmo para esses aspectos que a teoria tradicional das relações internacionais se debruça, há um certo limite hoje, né? Então, uma boa pergunta que talvez Carol e eu possamos discutir aqui depois é justamente esse aspecto, né? Quantas superpotências temos, né? E outro aspecto que é muito relevante é que relações internacionais, felizmente, deixou de ser uma disciplina apenas feita para e por atores das grandes potências, né? Felizmente, o Sul Global tem cada vez mais produzido coisas, produzido temas e mostrado que as relações internacionais não são uma exclusividade das superpotências ou das grandes potências, né? Nesse sentido, essas leituras deterministas, ou um Estado é uma grande potência ou é uma superpotência, ele acaba atrapalhando a leitura de alguns países menos óbvios, né? Estados Unidos é muito fácil a gente pensar, beleza, mas e a Alemanha? Ah, não, peraí, a Alemanha é uma grande potência na Europa, né? Uma grande potência econômica, sim, mas militar não é. Então, no aspecto de poder real colocado pelos realistas, pelo Mersheimer, por exemplo, a Alemanha está bastante distante de outros países, né? Aí entra também o caso de Brasil, de Índia, de Itália, de Japão. Isso aí eu estou pegando apenas aqueles estados que o livro analisa, mas junto deles aparecem muitos outros, né? E tem ainda o aspecto normativo. O que é isso? Alguns países se recusam a figurar em categorias mais baixas dentro desses rankings. Por exemplo, é o caso da Espanha. A Espanha, desde o final do século XIX, quando ela deixa de ser uma grande potência, uma superpotência ali na Europa, na era da multipolaridade europeia, né? Desde então, ela se recusa a descer do pedestal, vamos dizer, né? De um Estado que já ocupou um status de grande potência ou de superpotência, de repente ser rebaixado, né? Um dos exemplos que os autores colocam no livro é justamente o fato de a Espanha se negar a participar dos encontros do G20 enquanto membro. Ela vai no encontro do G20 enquanto convidada, né? Por uma razão muito simples. Se ela participa do G20, ela está reconhecendo que ela não faz parte mais daquele núcleo fundamental de decisão. Pode passar, por favor. Eu vou acelerar um pouquinho mais, porque para a gente poder fazer mais um debate. Então, como que a gente identifica, né, uma dessas awkward powers, né?
Primeiro, você tem essas setinhas aí que os autores colocam. O conceito ele é útil, principalmente quando a gente está analisando casos não óbvios, aqueles casos que estão muito na fronteira, né? Então, se um país está muito bem aplicado, se a definição dele está muito clara, alguém tem dúvida sobre o papel de Estados Unidos? Acho que não. Alguém tem dúvida sobre o papel de Rússia? Eu acho que não. Alguém tem dúvida sobre o papel de Reino Unido? Eu acho que não. Mas aí, quando a gente vai entrando nesses outros países, se há alguma dúvida, aí a gente vai entrando, né? Então, dentro de algumas abordagens, esse Estado aparece como grande potência e dentro de outras ele aparece como potências médias. Se não, está fora. Se sim, é um candidato, né? É um caso que é menosprezado ali, né? Que passa batido nas teorizações de relações internacionais, ou ele entra de uma maneira mais clara dentro dessas categorizações, né? Isso tudo acaba contribuindo bastante para a gente poder identificar esses casos limiares, esses casos estranhos, né, dessas novas potências. Pode passar, por favor, Natan. E aí chego na definição especificamente, né? Então, potências atípicas, aí, ou awkward powers, são, então, estados com recursos, com capabilities e influências significativos que desafiam essas categorias nítidas, né, das hierarquias convencionais de poder por conta dos seus status contestados em alguns aspectos, né, ou negligenciados, ou status que são equivalentes. Então, a gente poderia, e os autores desenvolvem o conceito tanto para grandes potências atípicas quanto para potências médias atípicas. Até mesmo falar de uma dúvida sobre as superpotências, né? Mas a dúvida maior é dentro dessas categorias que acaba subindo e descendo um pouquinho. Pode passar o slide, por favor. E aí, quando a gente entra, então, nesse universo das potências atípicas, essa segunda figura aqui ajuda a identificar um universo de países que estão dentro dessas categorizações um tanto quanto atípicas, né? Esse trânsito, então, entre awkward great powers e awkward middle powers acaba constituindo um número bastante elevado de países, né? Então, se a gente pega ali pelo número que os autores trazem, em torno de 30, 35 países, o que não é relevante quando a gente considera que o universo das relações internacionais hoje gira em torno de 200 países. Evidentemente, eu estou passando muito rápido, porque eu quero que a gente tenha mais tempo para poder debater. Mas aí chegamos na análise do caso brasileiro, né? Então, aí uma tradução direta do título do capítulo que eu escrevi, com o Tom Wilkins, uma potência atípica, liminal, porque está dentro dos limites, e transicional, porque ora transita com elementos de great power e ora transita com elementos de middle power, né? Que é o caso do Brasil, aí entre essas duas categorias de grande potência e potência média. Tá? Aqui ficou até superpotências, grandes potências. Pois bem, o crescimento de recursos e subida do ranking no último século. Quando a gente analisa o Brasil, agora é claro que a gente está um pouco mais pessimista do que o usual, porque o Brasil está decepcionando, digamos assim, na sua inserção internacional. Mas quando a gente pega numa perspectiva mais longa, né, e numa análise dos últimos 100 anos, a gente vê claramente um crescimento considerável de recursos do Brasil
e uma subida nesse ranking de hierarquização dos estados, né? Então, se no início do século XXI a Argentina era o estado mais desenvolvido na América do Sul, agora esse status, sem dúvida nenhuma, é exercido pelo Brasil, né? E aí a minha pesquisa de doutorado é justamente nesse sentido. Eu mostrei que, olha, o Brasil ele é uma potência unipolar na América do Sul. Isso significa que, se juntar os recursos de todos os outros, ou de 50% dos outros estados da América do Sul, o Brasil ainda assim tem mais do que todos eles juntos. Um outro aspecto muito relevante de ser colocado pelo Brasil é um interesse que há diversas décadas já está arraigado no Brasil, né? Principalmente na diplomacia brasileira. Quem estuda muito o Itamaraty, aquela lógica dentro do Itamaraty, o ethos corporativo do Itamaraty, sempre entendeu o Brasil como merecedor de um lugar junto às grandes potências, né? O Getúlio Vargas, já há muitos anos, né, quase um século, falava que o Brasil é o país do futuro, né, que ele terá o seu lugar junto às grandes potências, né? Então, esse interesse do Brasil vem de longa data. Mas, apesar disso tudo, o Brasil apresenta aí o seu aspecto awkward, né, o seu aspecto esquisito, estranho, né, com uma combinação atípica de recursos. Ao mesmo tempo, por exemplo, que o Brasil tem recursos econômicos que são suficientes para poder segurar sozinho contra o restante da América do Sul, esse não é o caso das suas Forças Armadas, que, ainda que tenham capacidade relacional considerável, o Brasil não figura tão bem assim nos elementos, principalmente de modernidade dos seus equipamentos. Isso significa que nós temos forças armadas que são grandes, mas ineficientes, né? E bastante desaparelhadas, principalmente em comparação com as grandes potências. Também o Brasil tem uma combinação atípica nos aspectos de comportamento e de identidades. Se a combinação atípica de recursos é um aspecto que as abordagens realistas vão se debruçar mais, o comportamento vai entrar um pouco mais na leitura liberal e as identidades também pela perspectiva construtivista. E é essa a análise que a gente desenvolve no capítulo. E chegamos à conclusão, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos, mas sem segurar muita informação, a gente chega na conclusão que os desafios que o Brasil enfrenta para definir esse seu aspecto transicional, que precisa ser avaliado em uma perspectiva temporal mais ampla, né, são majoritariamente domésticos do que externos. Pois bem, Natan, pode passar para o próximo slide, por favor. Será que o Lucas bloqueou um pouquinho aí? Parece que sim, né? Acho que está voltando. Voltei aqui. Alô? Tudo jóia, Lucas, estamos te ouvindo. Eu estava falando aqui e só percebi que tinha travado agora. Foi muito pouco, a gente ouviu quase tudo. Pode prosseguir. Tá bom, beleza. Não, então tá. Aí a gente chega, então, nessa conclusão de que os desafios são majoritariamente domésticos para que o Brasil possa sair dessa posição de transição. Lembrando que, para a gente poder entender esses aspectos da hierarquização
de potências no cenário internacional, a gente precisa enxergar com um horizonte temporal mais amplo do que simplesmente analisar, por exemplo, o atual governo, né? Ou a última década, por exemplo. Pode passar, por favor. Tá? Ainda estão por aí? Tudo jóia, Lucas, não está cortando, estamos ouvindo bem. Alô, Natan? Lucas, estamos te ouvindo. Só para ter certeza. Alguém me dá um ok aí para eu continuar. Tudo jóia, Lucas, estamos te ouvindo. Acho que tem que escrever no chat, é. Alô? Tá tudo ok? Beleza. Não, então tá bom, só para ter certeza. Eu vi aqui os comentários, né, do Gabriel, né, que você lembrou dos tanques do 7 de setembro. Sim, né, então, dos tanques, né, dos nossos submarinos, que não saem dos portos, né, com a costa gigantesca que a gente tem, né. Então, temos muitos aspectos que a análise realista vai se debruçar um pouquinho, né. Quando a gente pega os rankings de poder, de maneira geral, considerando aspectos ideacionais de alguns deles, considerando a capacidade de transformação de poder latente em poder real, poder econômico, território, população, enfim, a gente vê que o Brasil fica ali entre 6º e 14º, dependendo do ranking que a gente vai trabalhar. O SINC, né, que é o chamado Correlates of War, que é um dos mais tradicionais, colocaria o Brasil ali em torno de 6º. E o National Power Index coloca ali, que é um pouco mais contemporâneo, coloca em torno de 14º. Pois bem, só nessa categorização já fica um pouco confuso, né? Se a gente pensa que as grandes potências são um clube um pouquinho menor, se o Brasil está em 6º lugar, significa que pode ser considerado uma grande potência. Mas, em outros aspectos, quando se amplia a análise e quando se aprofunda na capacidade operacional que os militares brasileiros hoje têm, a gente vê que ele cai bastante no ranking, né? Quais são as grandes fraquezas estruturais que impactam nos recursos brasileiros e que deixa essa percepção bastante atípica? Primeiro, a sua economia. A economia brasileira, que teve um crescimento de industrialização ao longo do século XX, no século XXI vem na curva no sentido oposto, né? Diminuindo cada vez mais, por exemplo, o percentual da indústria no PIB nacional, o que impacta naturalmente na capacidade nos recursos disponíveis desse país. A burocracia brasileira também é muito grande e isso acaba travando muitos aspectos de desenvolvimento do país, tanto do desenvolvimento econômico quanto das próprias Forças Armadas brasileiras. E, dentro dessas fraquezas estruturais, um aspecto que é determinante também nessa definição sobre a posição nesses rankings que o Brasil ocuparia, é a extrema desigualdade vivida pelo país, que nos primeiros anos do século XX, principalmente ali nas gestões do Partido dos Trabalhadores, começou a cair, e hoje já há estudos atualizados que mostram isso, e que de 2016 para cá voltou a crescer, e em especial nos últimos anos com a pandemia, de maneira bastante forte. Um outro aspecto que acaba impactando muito os recursos brasileiros são as instabilidades políticas recorrentes. Toda hora o Brasil tem uma crise política. E quando acontece crise política, isso freia investimento externo, isso freia investimento doméstico, isso freia investimentos em projetos que são projetos de longo prazo. E qualquer país que tenha se consolidado enquanto uma grande potência, isso sem falar nas superpotências, né? Qualquer país que tenha se consolidado enquanto grande potência precisou ter projetos em longo prazo, né? Ter uma chamada grande estratégia. O Brasil não tem uma grande estratégia.
de 4 em 4 anos, a gente tem eleições, muda o governo e muda completamente o planejamento estrutural do país. Isso se deve muito a essas instabilidades políticas recorrentes. Nesse sentido também, o Brasil tem uma baixa concentração de poder real. O que significa isso? As nossas Forças Armadas têm uma capacidade bastante reduzida de operacionalização. Isso significa que se hoje a gente tiver uma guerra, e general brasileiro adora falar isso, né, a gente não tem munição para 15 minutos. Em compensação, a gente tem um monte de soldado que a gente não sabe o que está fazendo. Pelo menos 6 mil deles estão em cargos políticos, né? Então, o que diminui a capacidade operacional daquela força. Ainda em comparação com os outros países que estão posicionados como grandes potências ou superpotências, o Brasil está a anos-luz de distância, por uma razão muito simples. O Brasil não é uma potência nuclear. O Brasil não possui armas nucleares e não está no universo brasileiro, e aí que está um elemento bastante atípico em termos de recursos, ter um poder de grande potência. Não está no universo político brasileiro, por exemplo, das elites políticas brasileiras, ainda que haja um outro lunático que defenda que o Brasil deve buscar armas nucleares, não está dentro dos objetivos do Brasil desenvolver artefatos nucleares. Isso significa que nós temos uma capacidade convencional. Então, nós estamos, em comparação, bastante distantes de Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia. Quem mais entrou no clube? Agora fala que a Coreia do Norte já tem, o Irã quer entrar no clube e Israel. Né? Nesse sentido, desde que houve o tratado de Tlatelolco com a Argentina, o Brasil, isso está na nossa Constituição, e é uma cláusula pétrea, então teria que mudar a Constituição para poder tirar essa orientação. Eu estou em dúvida agora se é uma cláusula pétrea, depois eu tenho que confirmar isso, para eu não falar bobagem aqui, mas isso está na nossa Constituição, que o Brasil não vai perseguir armas nucleares. Pois bem, e por que o Brasil, então, é tão tradicional nas suas capacidades militares? Porque ele se preocupa mais com a balança de poder regional do que com a balança de poder global. Esse é um aspecto que o Bencheimer já colocava ali no realismo ofensivo, mas que a gente pode perceber muito. O Brasil entende que, olha, aquele jogo das superpotências, a gente não vai jogar. Né? Aquele jogo não nos interessa. Nós temos interesse, sim, de ter uma capacidade de autodefesa, mas nós não vamos entrar na briga pela balança de poder global, até mesmo pela extrema distância. Né? Eu vi que o Ricardo colocou ali, né, que graças ao Collor que fechou o programa nuclear brasileiro, isso vem de antes, né? Isso vem até mesmo dos governos militares. E quem, de fato, fecha o buraco, fisicamente falando, é o Sarney, então é antes do Collor. Né? E a Constituição de 88 que consolida, em termos da legislatura brasileira, que nós não desenvolveremos o programa nuclear. Então, vem um pouquinho de antes do Collor. O Collor teve aspectos importantes de desmobilização do que já tinha, mas o aparato legal e tal é tudo prévio. Bem, esse é o aspecto material. Vamos para o aspecto liberal. Pode passar, por favor, Natan. Aí a gente vai analisar o comportamento atípico do Brasil. Primeiro, o Brasil sempre viu a diplomacia como um dos atributos de poder. O Morgenthau colocava isso, né? O Morgenthau, um realista clássico, mas ele colocava a diplomacia como o principal dos atributos de poder. Diplomatas brasileiros provavelmente leram Morgenthau e sempre viram a diplomacia, isso desde Barão do Rio Branco, né? Nós estamos falando da história republicana brasileira, sempre viram a diplomacia como uma forma importante de inserção do Brasil no contexto internacional,
como uma forma de aumentar o prestígio do país. Nesse sentido, sempre, ou quase sempre, fazendo uso de instituições multilaterais. Pois bem, além da participação ativa nas instituições multilaterais, né, desde a Liga das Nações, que foi a primeira grande instituição da era contemporânea, pós-Primeira Guerra Mundial, da qual o Brasil fez parte e queria, desde então, se candidatar ao Conselho de Segurança, e isso continuou depois na ONU, mas o Brasil também teve um esforço muito grande na criação de fóruns multilaterais de potências médias, envolvendo potências médias. O Brasil, então, em alguns momentos, ele traz um aspecto de atuação muito importante de protagonismo na criação de instituições, BRICS, G4, IBAS, Mercosul, Unasul, para poder falar das mais recentes, né? Depois, um outro aspecto desse comportamento atípico do Brasil é a atuação como meio de aumentar a influência tanto global quanto regional, sempre através do uso do poder brando, do soft power. Essa é uma característica muito importante. A última guerra que o Brasil usou seu hard power na sua região foi a Guerra do Paraguai, a maior guerra da América do Sul, e que teve participação do Brasil, mas isso ficou lá no século XIX, o Brasil imperial. Pois bem, a virada bolsonarista, né? Então, quando Bolsonaro assume a presidência da República, esse comportamento tradicional do Brasil de valorizar as instituições multilaterais muda completamente com a introdução do que Guilherme Casarões chama das guerras culturais, né? E que a gente pode observar muito claramente jogos de dois níveis que o Putin traz, né? Que são o atuar internacionalmente, negando o seu passado multilateral para uma agenda política doméstica. Isso está bastante claro quando a gente analisa essa discrepância. E, por fim, vamos para o último slide. Já estou concluindo aqui. A gente vê a análise construtivista pegando a identidade atípica brasileira, né? Sempre oscilando entre aspectos até contraditórios e que prejudicam, portanto, a capacidade do Brasil de se consolidar enquanto uma grande potência. Primeiro, uma concepção identitária bastante complexa, né? O Brasil tem uma tradição de identificação com o Ocidente que vai tanto primeiro com o Reino Unido, depois com Portugal, evidentemente, antes, né? Reino Unido, a proximidade com a Itália, com França, com os Estados Unidos, né? Então, ao mesmo tempo que o Brasil abraça essa visão ocidental de mundo, ele também abraça o solidarismo com os emergentes, né? E tem, inclusive, em governos autoritários, uma agenda muito importante de cooperação com os estados emergentes. O papel do Brasil na África, por exemplo, começa a crescer durante o regime militar. Outro aspecto que deixa a identidade brasileira bastante atípica é uma oscilação entre os chamados americanismo e globalismo. Em alguns momentos, uma política externa mais orientada com um alinhamento automático aos Estados Unidos, como o atual governo, ou o pregresso também, né, com Michel Temer, né, um alinhamento automático aos Estados Unidos e em uma contraposição aos períodos do PT no poder, que tinha uma perspectiva bastante globalista. E isso oscila na história brasileira, principalmente nos últimos 100 anos. Um regionalismo bastante atípico também. O Brasil fica sempre de costas para os seus próprios vizinhos, até recentemente. Então, quando é interessante, o Brasil se vira para os seus países, para os seus vizinhos sul-americanos, mas sempre tentou a sua inserção internacional via Atlântico Norte, né, rumando para cima. E que isso acaba impactando
a forma como os nossos vizinhos nos percebem. Qual é a identidade do Brasil? Afinal, o Brasil é uma ameaça para a região ou o Brasil não é uma ameaça? Só pelo tamanho, aquela velha história do elefante na banheira. Qualquer movimento que o elefante faça, ele transborda para algum lado. Outros aspectos que são marcantes nessa identidade atípica brasileira é a relação que tem tradicionalmente com aspectos ocidentais de direito internacional e de direitos humanos. Tradicionalmente, o atual governo é uma exceção nesse aspecto, versus uma soberania nacional. Aquela ideia de que os países têm uma autodeterminação e que o Brasil não pode interferir nos outros países. E a própria percepção que as elites políticas têm no Brasil de, ora, joga com as potências médias, ora, rejeita o papel de potências médias, enxergando-se eternamente como o país do futuro. E eu encerro aqui a minha exposição inicial justamente com essa provocação. A gente fica nessa crise identitária, nessa crise de recursos, nessa eterna crise, enquanto isso os séculos vão passando, as décadas vão passando, os anos vão passando, e o Brasil acaba mantendo-se dentro de uma posição que, ora, se aproxima de uma consolidação enquanto grande potência e, ora, se mantém enquanto potência média. Então, encerro por aqui, depois a gente volta. Aí eu posso até responder a pergunta da Bruna. Nossa, Lucas, excelente exposição, um conteúdo riquíssimo, muito interessante, pertinente para esse momento. Você terminou com essa provocação de eterno país do futuro, né? Acho que para as pessoas que estão pegando lá o saco de osso para fazer comida no país super exportador de alimentos, acho que o momento é de ser o país do agora, né? Não do futuro. Então, me intriga muito. Não dá para ser o país de ontem, né? Me intriga muito essa colocação do awkward powers, porque tem várias denominações, né, em âmbito internacional. Você pode ser middle income countries, pode ser regional powers, pode ser rising powers, pode ser países developing world, né, em desenvolvimento, parte do Global South, quer dizer, tem uma série de nomenclaturas para falar do mesmo fenômeno que a gente está falando, que não é nem núcleo orgânico e nem periferia total do sistema, que está nessa posição intermediária que, dentro da ciência política ou das relações internacionais, se busca, né, delimitar como que poderia fazer essa classificação. Muito interessante você trazer a questão do poder, né, como eu fiz o doutorado na UFRJ, a gente acaba passando pelas disciplinas do Fiore, e a questão da discussão do poder e da riqueza dentro do arcabouço do Fiore, ela é muito presente. Então, achei muito didático, riquíssimo o tema. Eu, antes só de passar para a Carolina, agradecer muito, hein, Lucas, a tua contribuição, mas antes de passar para a Carolina, né, Rafa, a gente costuma fazer um retrato, né, um registro do webinar. Então, no 3, Rafa, é isso? Dá um minutinho. Isso, eu gostaria de convidar todos para, se pudessem, abrir a câmera só um pouquinho, só para a gente fazer esse registro. E aí eu vou guardar um pouquinho para vocês irem abrindo as câmeras, para a gente poder tirar um print para ficar registrado. Cris, que eu estou vendo aqui. Um print bonito aí da Carol falando. Certamente mais bonito que eu. Então, eu vou contar até 3, né? E aí a gente dá aquele sorriso bonito e eu vou tirar a foto, tá? Então, 1, 2, 3. Foi. Foi, Rafa. Perfeito. Obrigadão. Muito obrigada, gente. Bom, então, agradecendo muito ao Lucas pela rica exposição, pelo conteúdo muito interessante, pertinente. A gente quer, sim, esse debate no fim. Passaria também a palavra agora
para Carolina Mulan, professora, então, da UFMG, pesquisadora CDPLAR, que muito nos honra com a presença aqui, para as considerações sobre o tema, antes da gente passar, então, para as colocações e uma interação maior com quem está assistindo. Obrigado, Carolina, por estar aqui. Passo a palavra. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada, Gabriel, e toda a equipe do grupo de pesquisa, pelo convite. Tenho uma relação de muito carinho pela Universidade Federal Fluminense, tenho grandes amigos aí. E, enfim, até vi que eu estou aqui já, eu entrei com o e-mail da cátedra, enfim, temos um grande parceiro aí na cátedra para refugiados da UF também, que tem feito um trabalho excelente, né, de referência para nós na região de Niterói e Alhures. Enfim, agradeço muito o convite e a oportunidade de estar com vocês, de conhecê-los, e o convite era em alguma medida também irrecusável, por vir, né, do Lucas, que é um colega de longa data, um amigo, né, muito querido, e que tem, acho, feito um trabalho muito corajoso no campo dos estudos de segurança e defesa no Brasil, não só do ponto de vista de mobilização, né, de uma agenda de pesquisa, mas também da relevância, né, da reflexão sobre segurança, política externa, relações internacionais, para pensar, né, os dilemas contemporâneos brasileiros. Então, como sair desse buraco, né, quase permanente. Então, meu prazer também de vê-lo e de poder trocar algumas ideias, né, sobre esse material rico que ele nos apresentou. Eu acho que eu vou fazer 3 comentários muito breves e, a partir deles, né, a gente abre para uma conversa mais ampla com todos que estão aqui presentes, que certamente vão ter também muito a contribuir. Eu acho que uma das coisas que eu particularmente gostei da obra, e aí tive a oportunidade de ler o seu capítulo e o capítulo introdutório do livro, ainda não consegui ler tudo, são muitos estudos de caso, né? Isso é muito interessante, porque permite mesmo um olhar comparado sobre várias regiões. Eu acho que primeiro é essa premissa central, né? Que para nós que estudamos as relações internacionais do século XXI, há um incômodo generalizado já há algumas décadas, né, com o nosso arcabouço teórico conceitual, ou seja, com a gramática que está disponível para nós, entendermos, interpretarmos esse mundo em circulação, enfim, em eterna transformação, permanente transformação, né? Em particular, eu acho que esse incômodo é particularmente importante para nós que falamos desse lugar geohistórico que é o Brasil, né? Nessa quadratura em especial, porque, de fato, né, não nos sentimos confortáveis. Né? Eu acho que há esse desconforto que, em alguma medida, o conceito tenta trazer à tona. Né? Eu acho que só de falar a ideia, né, do atípico, do awkward, evoca na gente essa emoção, essa sensação de realmente um desconforto sobre o nosso lugar no mundo, né? Um tema que foi historicamente uma preocupação fundamental dos debates de política externa brasileira, do pensamento social brasileiro, e, por que não dizer, né, da própria política internacional. Né? Alguns autores vão, inclusive, dizer que a teoria de relações internacionais é eminentemente um reflexo da preocupação dos norte-americanos, dos Estados Unidos, sobre o seu lugar no mundo. Né? Então, eu acho que há uma premissa fundamental que move a contribuição, que me parece tem que ser sempre o nosso ponto de partida. Né? Como reinventar, ressignificar as relações de poder contemporâneas num contexto em que nós estamos situados. Né? Ou seja, nós temos um lugar de fala específico que nos demanda, né? Que nos chama com responsabilidade a pensar sobre ele. Então, acho que essa é a minha primeira colocação, assim, acho, do ponto de vista teórico-ético, né, da obra, que me parece interessante. Uma segunda colocação é que, em alguma medida, também acho, né, que o campo, e aí, obviamente, eu estou falando aqui de alguém que conversa mais com a teoria de relações internacionais do que propriamente com a literatura sobre potências, né, sobre hegemonia, sobre reconfigurações, né, do equilíbrio de poder contemporâneo. Eu acho que já há também, né, uma literatura no nosso campo que vem indagando uma concepção da política internacional a partir do que se convencionou chamar de lógicas binárias. Né?
essa ideia de que o mundo se organiza entre grandes e pequenos, né? Entre centro e periferia, entre norte e sul, enfim, todas as categorias que, em alguma medida, nos ajudam a entender o mundo, né? Parecem hoje absolutamente atravessadas, né? O primeiro mundo está no terceiro mundo, né? Aquele ditado que não há lugar melhor para ser rico, né, do que o Brasil, né? Nós temos, de fato, hoje, né, já há muitos estudos mostrando isso, a gente tem uma elite global para a qual as fronteiras não existem, né, que se movimentam, circulam, né, de forma relativamente livre, mesmo num contexto, né, de crise sanitária global, né? Então, para esse grupo, que alguns vão chamar de cosmopolitas, né, as fronteiras nacionais, as restrições de circulação, né, essas idiosincrasias das dinâmicas de poder aparecem pouco, né? Então, eu acho assim, que existe já, né, um arcabouço conceitual na nossa área que chama a atenção para essa esquisitice, né, para essa atipicidade, ou seja, para a importância de pensar que nenhuma discussão conceitual de poder, né, na política internacional contemporânea pode ser pensada sob a ótica do singular, né, do ser ou não ser, né, como se essa linha fosse uma linha, né, uma fronteira que pudesse ser claramente delimitada. Né? Ser ou não ser potência, é ou não é potência, né? É ou não é primeiro mundo. Então, acho que essa ideia do awkward, né, é muito interessante no sentido de que chama atenção para a centralidade, né, de uma compreensão do fenômeno político contemporâneo sobre essa chave de uma vou chamar aqui de uma pluriversalidade, né, de habitar múltiplos lugares, múltiplas posicionalidades simultaneamente. E o que isso significa? E aí eu acho que isso significa também, e aí talvez eu vou passar também para as minhas críticas, né? E assim, acho que para os pontos, para algumas questões que o desenvolvimento conceitual me colocou. Né? Então, acho que assim, esses dois pontos que eu queria chamar a atenção. De fato, eu acho que tem uma lacuna conceitual, né? Uma tentativa de problematizar um conjunto conceitual que é muito hegemônico, né, para a interpretação das dinâmicas de poder no sistema internacional, que tenta, eu acho, aproximar essa crítica a algumas leituras que já estão aí hoje na área das RIs. Né? Não é à toa que a ideia de construtivismo, de identidade, né, aparece com certa frequência, né, inclusive no capítulo introdutório que organiza um pouco o conceito. Então, isso que são minhas colocações iniciais. Em termos de críticas, né, como diria Caetano Veloso, né, isso de perto ninguém é normal. Então, em alguma medida, a ideia de awkward, em qualquer um dos eixos, né, que se propõe aqui, porque em alguma medida o conceito ele trabalha a partir dessa tríade, né, de posicionalidade, de identidade e de comportamento, né? Eu acho que são esses três pilares que norteiam, né, a produção dessa discussão conceitual. Né? Em alguma medida, mesmo potências convencionais, né, como os Estados Unidos, você falou, por exemplo, de instabilidades, né, recorrentes dos regimes políticos, mesmo os Estados Unidos, né, há muitas críticas sobre uma pretensa estabilidade, né, doméstica dos sistemas de participação. Então, acho que esse é um primeiro elemento, ou seja, em que medida o awkward, de fato, tensiona a categoria que explica a dinâmica política, né, que seria a categoria grande, pequena, grande, média, regional, global. Ou seja, o que de fato o awkward acrescenta, né, a uma leitura tradicional, convencional, já relativamente estabelecida, sobre a distribuição do poder no mundo. Né? E isso se dá, em parte, porque não se dispensa, né, a ideia de grande, pequena, média. Não se dispensa a ideia do regional e do global. Né? E aí, em uma certa medida, pensar, talvez, a atipicidade, né, depende muito mais do locus empírico que você usa para análise do que propriamente da chave conceitual.
né? Se eu estou olhando para as relações do Brasil com os países vizinhos ou se eu estou olhando para as relações do Brasil com os Estados Unidos? Se eu estou olhando, né, para as relações econômicas brasileiras com a China ou se eu estou olhando para as relações culturais e identitárias com a China? Né? Ou seja, dependendo do nosso foco, né, eu acho que há uma modulação necessária no uso e na mobilização, digamos, desses quadros conceituais, que talvez a ideia da tipicidade não agregue muito. Então, esse é o primeiro elemento que eu queria chamar a atenção. O segundo, que eu acho que até aparece aí em alguma das perguntas que foram feitas, né, é a questão do que eu poderia chamar... eu vou chamar aqui de interseccionalidade, mas não sei se é bem esse o termo, né? Mas que é o fato de que hoje mesmo, né, a gente tem dificuldade, acho que essa é uma das grandes críticas à concepção, por exemplo, realista de poder, né, de estabelecer uma leitura de poder que seja claramente assentada, né, eu vou chamar aqui em um setor. Né? A gente tem uma interseção, né, uma relação complexa de interdependência entre setores, mas, de novo, do ponto de vista heurístico, a gente acaba, né, modulando a nossa análise a partir dos eixos, áreas que a gente quer priorizar. Né? Então, como pensar a ideia da tipicidade, né, do awkwardness, a partir dessas chaves setoriais? Né? O que eu acho que é uma questão que não apareceu muito aqui, mas que parece relevante. Né? E talvez aí eu acho que, inclusive, a ideia de atipicidade ganhe mais relevância, dependendo, inclusive, da área temática, da dinâmica, né, propriamente dita, que está sendo analisada. Esse é o segundo ponto. Um terceiro ponto, enfim, essa é uma crítica meio externa e, por isso, um pouco injusta, né, mas eu não vi muita problematização da ideia do Estado. Né? Eu acho que essa é uma... Enfim, há uma confluência aqui da noção de potência com a noção de Estado nacional. Né? Na sua apresentação, inclusive, para explicar a tipicidade, né, do caso brasileiro, você faz uso, não é isso, de uma série de explicações analíticas que tensionam fortemente essa fronteira entre o estatal e o não estatal, entre o doméstico e o internacional, entre o regional e o global, né, entre diferentes, você fala, né, entre diferentes setores da burocracia. Então, aí minha pergunta vai para o outro eixo, né? O que o awkward faz com a noção de potência, enquanto um conceito que está fortemente atrelado a uma concepção estadocêntrica das relações internacionais. Né? Porque eu acho que uma das coisas que a tipicidade nos ajuda a entender é justamente esse elemento, né, de uma certa confluência do que autores também já consagrados, né, da teoria de relações internacionais, como, né, os teóricos críticos, enfim, toda a gama, né, de autores que vem dessa interseção entre teoria política internacional e economia política internacional, que vão trabalhar o tema das forças nacionais, forças sociais, da produção de hegemonia, né, da articulação entre classes transnacionais, da formação no sentido gramsciano, né, de blocos históricos, enfim, tem toda uma discussão interessante sobre como o Estado se apresenta como um conjunto de práticas muito mais fragmentadas, muito mais transversalmente articuladas, do que uma ideia de potência muito centrada numa concepção estadocêntrica, né, das relações internacionais aponta. Então, em que medida, ao mesmo tempo que essa ideia da tipicidade nos ajuda a iluminar algumas coisas, ela obscurece outras que já pareciam, né, em alguma medida também, efetivamente tensionadas, né, no campo da teoria de relações internacionais. Então, assim, tudo isso, né, são perguntas grandes, enfim, mas que eu acho que são questões que o conceito coloca para mim, né, do ponto de vista do que ele agrega, do que ele obscurece, né, do que ele nos ajuda a entender determinados fenômenos, e ao mesmo tempo do que ele invisibiliza, né, já de alguns avanços, eu acho, da agenda que discute, né, poder no campo das relações internacionais, já fora, né, de uma chave, vou dizer, propriamente realista, né, ou dura, né, de um realismo duro,
de uma concepção eminentemente material de poder. E aí, de novo, né, eu acho que a UF é um lugar privilegiado para isso, né? Tem um monte aí de Foucaultianos, né? Pessoas que estão trabalhando a ideia do poder como um poder produtivo, um poder relacional, né? Um poder contextual, em que essa, inclusive, separação temporal, né, é absolutamente problemática, pensar passado, presente e futuro, né? Então, assim, essa ideia da transição, ela é, digamos, inerente, né, à própria constituição da dinâmica política. Então, o fato de ser transicional não seria atípico dos processos de distribuição de poder, né, no sistema internacional. Vou parar por aqui, porque eu sei que já estamos no avançar da hora e certamente os colegas têm outras coisas a perguntar. Obrigada. Carolina, excelente as colocações, muito realmente dentro do plot, que contribuem para a gente ampliar aqui o escopo. E eu fiquei também com o mesmo ponto, né, que você falou da questão metodológica, conceitual, né? Então, quer dizer, quantas terminologias, né, a gente tem para dividir todo mundo que está nesse meio entre centro e periferia, né? Tem o Arrighi, que começou com o conceito de semi-periferia. Depois tem Rising Powers, potências regionais, países emergentes, o mundo em desenvolvimento. Daí não é correto falar subdesenvolvido, porque não tem subdesenvolvido que virou desenvolvido. Então, é realmente um componente onde tem muito campo para a gente, com várias nuances, né, que pega a complexidade dessa categorização, a importância do que a Carolina trouxe de não fazer uma observação binária, né? Então, agradecer muito, Carolina, pelos inputs. Como a gente realmente tem um teto aqui de 7h30 e a gente tem algumas perguntas, eu também tenho que dar um recado institucional no fim, que é o convite, né, Rafa, para o webinar do mês que vem, que a gente gostaria de convidar todos. Lari, separa então o link, por favor, do formulário de inscrição, que depois eu vou apresentar isso no final. Eu gostaria, Lucas, como a gente pretende que isso seja um espaço de debate, naturalmente, você está livre para comentar também as coisas da Carol, mas de incorporar um pouquinho do que o pessoal que está aqui está trazendo para a gente. Então, você não tem, vamos dizer, no intervalo de tempo micro, a obrigatoriedade de percorrer tudo, mas eu queria te sinalizar quais foram as inquietações que o pessoal trouxe, né, os comentários, para que você... E, infelizmente, eu acho que a gente já vai meio que indo para as considerações finais, né, Rafa? Então, no que você puder colocar dentro disso algumas considerações, e depois também queria passar para a Carolina fazer algum eventual comentário final para a gente ir para o encerramento. Então, elencando aqui, Lucas, se você puder tomar nota, são 4 pontos que o pessoal trouxe. A Bruna perguntou se depois desse contexto que a gente está vivendo, se você acha que é possível o Brasil retomar um protagonismo diplomático que eventualmente já teve, né? Ou se você acha que o atual governo teria trazido efeitos assim, ela colocou irreversíveis, mas a pergunta que fica assim é se isso é reversível no curto e médio prazo, né? Porque para tudo tem solução na vida, mas em que temporalidade, né? O quanto de estrago teria sido feito nas relações diplomáticas e como que você vê isso? Esse é o ponto que a Bruna trouxe. Depois, o Maurílio, que muito nos honra com a presença, a última aquisição do grupo, trouxe esse comentário se a crise identitária ela pode estar diretamente relacionada com a desigualdade social persistente que enfrentamos, ou se teria também outros fatores que influenciam nessa suposta crise identitária que a gente tem aqui no país, né? Ou seja, se não tem uma coesão de um grupo amalgamado, né, por essas disparidades, mas ou se tem outros fatores que também contribuem para essa identidade não nítida. Agradecer, então, ao Maurílio por isso. E daí o Douglas, ele pergunta, dizendo que o Brasil faz grupo dos países que domina o ciclo do urânio, e é o único dos países emergentes que detém essa tecnologia. Se você acha que insistir nessa subserviência, né, diplomática em relação às potências globais seria uma falha do arcabouço diplomático local, ou se existe uma possibilidade de assumir um maior protagonismo, quer dizer, tem uma falha aí num comportamento eventualmente subserviente às grandes potências, ou
tem um potencial para assumir uma inserção, né, mais protagonista dentro do cenário internacional. E, por fim, eu sei que é bastante coisa, né, mas a Amanda pergunta se essa ineficiência militar do Brasil não teria relação com o interesse dos Estados Unidos, que vem desde antes, né, de se manter, né, na posição de superpotência e não ter nenhuma concorrente aqui no continente, né, ou seja, de eles terem essa supremacia sem nenhum tipo de concorrência. Então, são esses os pontos, as inquietações que o pessoal trouxe, e, infelizmente, né, como já são 7h15, seria mais ou menos na sequência com suas colocações finais. Então, não quero que isso seja nenhuma, né, pressão de que você tem que abarcar todos os temas amplamente, porque não é nem correto, porque não tem tempo, mas à medida que você conseguir incorporar, Lucas, e depois a gente passa para Carol também, para as palavras finais. Se eu fosse narrador de futebol agora, eu estava bem, né? Eu sou o contrário. Mas vamos lá, eu vou tentar aqui trazer, evidentemente, os comentários da Carol eu achei fantástico, eu anotei aqui tudo, e eu acho que a gente tem muita coisa para poder conversar, Carol. Eu acho que dá para a gente poder, inclusive, trazer os dois proponentes do conceito para essas críticas, que eu acho que são muito bem colocadas, né? E, principalmente, o elemento da centralidade do Estado, né? Então, não tem dúvida, essa é uma abordagem estatocêntrica, disso não há sombra de dúvidas, né? O que eu acho que é muito relevante dentro desse universo ali, né? O que o Walker faz ali com o conceito de potência, eu acho que ele nos mostra que essa categorização tradicional, mesmo quando a gente pega os elementos estatocêntricos, há muitas coisas que são deixadas de fora, talvez propositadamente, para poder pasteurizar, digamos assim, a expressão minha, né? Mas para poder pasteurizar o resto, né? Aquilo que os gringos não entendem, então eles simplificam de uma maneira tal. Eu acho que o que mais me chamou a atenção aí no uso do conceito é justamente essa despasteurização, mostrando justamente que há elementos que são fronteiriços, né, limítrofes ali, que acabam impactando no exercício de poder, mesmo se a gente assume o protagonismo do Estado. E, principalmente, para os estados ali que estão nessas zonas fronteiriças, eu acho que trabalhar ainda com um aspecto de poder estatal, mesmo que ele seja ampliado, e é importante que seja, a gente tem ganhos quando a gente usa o conceito do Walker, porque ele nos permite mergulhar um pouco mais nesse universo de poder desses estados. E, querendo ou não, principalmente quando a gente entra ali mais na zona das potências médias, o papel do Estado segue sendo um papel central para o exercício das transações, todas elas, inclusive de poder. Tentando resumir e compactar muito aqui a resposta. Não surpreende que os proponentes sejam australianos, né, nesse sentido. Exato, e foi inclusive uma das coisas que eu conversei com eles, né? Então, assim, eles até falaram, não, por isso que a gente está buscando autores de fora para poder receber esse tipo de crítica também, né? Querendo ou não, está dentro do norte global. Não há dúvida. Eu vou tentar passar rápido aqui sobre as perguntas colocadas também pelo restante do pessoal, né? A Bruna, é possível o Brasil retomar o protagonismo diplomático? Bem, o tamanho do estrago nós só vamos ver depois, né? É aquela coisa, nós estamos ainda no meio do tsunami, do terremoto, da erupção vulcânica, de tudo
coisa destrutiva que a gente tem em termos do trabalho histórico que o Brasil fez internacionalmente. O Brasil, e há um monte de notícias, né, principalmente agora, teve o último encontro dos grandes chefões do mundo, né, em que o Brasil foi ridicularizado. A presença do presidente Bolsonaro foi ridicularizada. Então, é possível retomar esse protagonismo? Bem, eu acho que a viagem internacional que o Lula está fazendo é um indicativo que sim, que há espaço para receber um novo Brasil. Quer dizer que esse protagonismo só vai ser retomado com o Lula? Não estou dizendo isso. Mas a viagem internacional que ele fez, que foi recebido com pompas de Estado e que tratou de uma agenda muito mais propositiva do que a viagem do presidente Bolsonaro, eu acho que é um indicativo que sim, que é possível retomar, não sem danos, naturalmente. Né? Depois o Maurílio falou sobre a crise identitária, né? Se ela é associada à desigualdade. É um dos aspectos. Né? A desigualdade, é claro que ela é um dos aspectos. E pensa muito bem na cabeça da elite brasileira. Né? Para a elite brasileira, é um absurdo ter que usar transporte público no Brasil, mas adora usar transporte público no exterior, né? Quando vai no exterior desenvolvido. Né? Então, são muitos aspectos que, culturalmente, deixam a nossa elite, se, por um lado, a elite quer tratar de startups, e eu tenho que tomar cuidado com isso, porque meu marido trabalha com startups, né? A elite jovem brasileira quer tratar de startups, que é aquilo que a economia global está falando, ela não abre mão ainda de aspectos escravocratas até, de organização social. Né? A gente tem denúncia de trabalho escravo até hoje no Brasil. Então, certamente é algo que contribui para essa crise identitária. Depois o Douglas traz o aspecto do Brasil com o ciclo de urânio. Veja o seguinte, né, se é uma subserviência ou se há um potencial. Eu não entendo como subserviência, né, até mesmo porque os custos de adquirir uma arma nuclear, eles são muito grandes. Os custos politicamente envolvidos são muito grandes. Isso faz muito mais sentido em estados, pela perspectiva estatal, que estão sendo ameaçados. O Brasil não tem uma ameaça clara. Não há na América do Sul nada que possa trazer uma ameaça de fato ao Brasil que justifique a urgência de construção de uma arma nuclear. O submarino, a propulsão nuclear que nós temos para fins energéticos, para fins pacíficos, isso tudo o Brasil tem muito mais a ganhar cooperando nesse aspecto, até mesmo porque ele não dá conta de entrar numa corrida, mas ele não consegue sustentar isso. E foi, eu acho que, um dos grandes saltos diplomáticos e políticos dados pelo Brasil e que talvez tenha o que tem de mais próximo de uma grande estratégia do Brasil foi justamente abrir mão do seu programa nuclear. Tudo o que a gente viveu em termos da inserção internacional do Brasil nos últimos 40 anos se dá por esse passo extremamente significativo de um entendimento com a Argentina de que os dois abriam mão dos seus programas nucleares. E, por fim, a Amanda fala da ineficiência militar do Brasil, se tem a ver com os Estados Unidos. Né? Não, tem muito mais a ver com a nossa incapacidade econômica, principalmente, de transformar o poder latente em poder real. Aí volta lá no Mearsheimer. Né? Então, assim, se nós temos hoje uma baixa capacidade militar, dá-se muito mais pela falta de investimentos na área de defesa. Não quer dizer que eu estou aqui defendendo que tem que aumentar os investimentos. Não, eu acho que o grande problema da nossa incapacidade ou da nossa baixa capacidade militar, talvez um dos grandes, não, o principal problema para a nossa baixa capacidade militar são os nossos militares, são as nossas forças armadas, que gastam 80% do seu orçamento com pessoal. Isso é absurdo. Né?
Até tive uma aula com a Carol esses dias, que eu participei, comentamos um pouco sobre isso, né? Então, é um absurdo que o Brasil gaste 80% do seu orçamento militar com gasto pessoal e não invista em tecnologia, né? As Forças Armadas do Brasil têm uma atuação política muito independente, e isso é prejudicial porque ela acaba atuando muito mais de uma maneira corporativa do que de uma maneira, de fato, pensada para a defesa nacional, né? A Coreia do Norte é ferrada e conseguiu poder nuclear. Sim, é verdade, mas a qual custo, né, Ricardo? Você põe ali, né, a qual custo para a própria população da Coreia do Norte, né? Então, isso é muito grande. E por que a Coreia do Norte foi atrás de uma arma nuclear? Porque era a forma que o regime encontrava de responder a ameaças externas. Vamos pensar que, em termos de ameaças pela perspectiva do Estado, a Coreia do Sul, o Japão, estavam ali do lado com a proteção, com o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos. Então, em termos ali de ameaças para a sobrevivência, a Coreia do Norte tinha muito mais incentivos nesse sentido. Nossa, eu gostaria... Tentei. Gostaria muito de agradecer ao Lucas, nossa estreia radialista, para passar por todos os pontos. Eu quero muito ouvir as palavras finais da Carol também. Só gostaria, Carol, se você me permitir, dar um último recadinho institucional. A série de webinars está muito contente de celebrar sua 10ª edição em dezembro. Então, Rafa, me avisa se a tela estiver partilhando. E, Lari, prepara o link, por favor, para o pessoal para inscrição. Eu gostaria de apresentar a temática que nós estamos trazendo para dezembro. Está começando aqui, Gabi. Já chegou, Rafa? Sim, sim. Então, a gente gostaria de introduzir o tema, vai ser dia 15 de dezembro, às 18, sobre China nas operações de paz na ONU, responsabilidade ou autointeresse? Para discutir essa temática com a gente, estamos trazendo o Renan de Holanda, que é pesquisador pós-doc no PPGCP da Federal de Pernambuco, e para debater com a gente, Thalita Pinotti, professora de Relações Internacionais na FACAMP e também está cursando doutorado em Ciências Sociais na Unicamp. Então, é com muita satisfação que a gente traz essa temática aqui para debater na edição de dezembro, comemorando a nossa 10ª edição da série de webinars de 2021. A Lari já colocou o link de inscrição, então todos são bem-vindos a participar, bem-vindos e bem-vindas. Quem tiver interesse, então o link já está aí para as inscrições. E sem maiores delongas e também em função do horário, gostaria de passar a palavra para as considerações finais, comentários finais, né, da Carolina, que nos brindou com a sua presença aqui. Então, Carol, passo a palavra. Obrigada. Eu vou, na realidade, convidar todo mundo a ler o livro, né? Eu acho que uma das grandes contribuições da obra, se eu tenho críticas ao conceito, né? Mas eu acho que é muito interessante do ponto de vista de reunir, né, um conjunto de análises de especialistas sobre países que a gente tem pouco conhecimento aqui, né? Então tem Malásia, Coreia do Norte, Indonésia, né, Bélgica, outro país, né, que a gente discute muito pouco, embora tenha sido tão fundamental, inclusive para o redesenho, né? Enfim, acho que é muito rico o quadro, né, de case studies. Então, para quem tem interesse, né, em conhecer mais também, eu acho essa discussão, né, sobre identidade, posicionalidade, dinâmica de poder, a obra é muito completa nesse sentido, né? E agradeço vocês pelo convite, oportunidade de aprender mais, ler mais e conhecer também o grupo. Olha, pessoal, excelente. Estou muito satisfeito, honrado com a presença de vocês. Gostaria de, como palavra final, agradecer a todos e todas que tiveram presente aqui com a gente aqui durante esse debate. Gostaria de agradecer muito carinhosamente, além do palestrante Lucas, da debatedora Carolina, aos membros do grupo de pesquisa que trabalharam em cima disso também, Rafaela, Natan, Larissa, todo mundo que está aqui prestigiando o evento, e nos vemos, então, no dia 15 de dezembro, vou colocar aqui no chat, às 18, para discutir, então, a questão da China
se estaria agindo em relação a essas missões de paz da ONU por alto interesse ou para debater esse tema, então, com o Renan e com a Thalita. Muito obrigado a todos, agradecendo a todos e todas. Nos vemos, então, no 15 de dezembro. Tchau, tchau, pessoal. Valeu por tudo.